Amém, irmãos? Amém. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, você já pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 6 desta carta. Série de mensagens, irmãos, que nós estamos fazendo nesta carta, intitulada Vivendo com Esperança. Paulo escreve para aquela igreja, irmãos, falando sempre, em cada capítulo, a respeito da vinda de Cristo. Falando que nós não devemos viver, irmãos, neste mundo desesperançosos. Por mais que as circunstâncias, as situações, os problemas e as dificuldades possam surgir sobre nossas vidas, o nosso foco, os nossos olhos devem estar em Cristo. Devemos crer que um dia, irmãos, Cristo virá. Cristo voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Então, a nossa forma de viver aqui neste mundo, deve ser marcada por esta esperança, irmãos. Então, vamos fazer a leitura. 1 Tessalonicenses 2, versículo 6. Se você puder, coloque-se de pé, em reverência à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim. Vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 5, para entendermos melhor o contexto. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra nesse momento, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, que a Tua palavra possa nos confrontar, possa nos levar, ó Deus, a nos aproximar do Senhor. Amém. Que nossa vida, de fato, seja transformada neste momento pela exposição da Tua Santa Palavra. Que neste momento, ó Deus, seja o Teu Espírito Santo agindo aqui neste lugar, através desta exposição. Que o Teu Espírito abra, ó Deus, o nosso entendimento, os nossos corações, para recebermos a Tua Palavra. Seja conosco, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, neste capítulo 2, nós lemos apenas uma pequena parte dele, mas neste capítulo, Paulo faz uma longa defesa de seu ministério. E ele se justifica quanto a alguns procedimentos, demonstrando por meio desse texto, irmãos, que ele era verdadeiramente um apóstolo chamado por Deus e que ele vivia como tal, como esse apóstolo deve viver, irmãos. Mas ele faz isso também, irmãos. Na carta aos Gálatas, nós podemos ver essa mesma defesa de Paulo quanto ao seu chamado, quanto ao seu ministério, o seu apostolado. E na segunda carta escrita aos Coríntios, Paulo também se defende, irmãos. Mas ele não faz essa justificativa porque a igreja estava acusando Paulo a respeito de alguma coisa, irmãos. De maneira nenhuma. A igreja conhecia bem o apóstolo Paulo, sabia da índole, do caráter de Paulo, sabia que Paulo de fato era um servo de Deus, era um apóstolo escolhido por Deus, mas algumas pessoas fora da igreja, falsos mestres, falsos apóstolos, irmãos, que naquela época já existiam, estavam fazendo falsas acusações contra Paulo. Então, irmãos, essas justificativas que nós vemos aqui neste capítulo servia para mostrar que os mentirosos, na verdade, não eram o apóstolo Paulo, mas sim os seus críticos, os seus adversários, né? Aqueles que gastavam a vida para criticar o apóstolo. Isso é muito importante, irmãos.
porque aquelas falsas acusações que estavam fazendo contra o apóstolo Paulo poderia fazer com que pessoas desanimassem da caminhada cristã. Se aquelas acusações fossem de fato verdadeiras, algumas pessoas poderiam desconfiar, inclusive, do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, já que ele não estava vivendo aquilo que ele pregava. Então, por isso que essa defesa que Paulo faz é importante, irmãos, para que as pessoas continuassem firmes no caminho de Deus. Paulo não faz isso, irmãos, apenas para preservar a sua imagem. Paulo não estava preocupado consigo mesmo, mas sim preocupado com a igreja do Senhor. Paulo estava preocupado com a credibilidade da mensagem do Evangelho de Cristo, irmãos. Então, por isso que Paulo faz essa longa defesa aqui no capítulo 2. Irmãos, apesar de o contexto dessa justificativa, né, de Paulo ser em relação àquilo que acontecia naquela época, ela ainda é importante para nós hoje. Porque quando Paulo faz essa defesa, quando Paulo se justifica para a igreja de Tessalônica, irmãos, ele vai elencar algumas características que um verdadeiro servo de Deus deve ter. Como um servo de Deus deve proceder, irmãos. Então, a mensagem de hoje tem como tema características de um servo de Deus. Com essa defesa de Paulo, irmãos, nós podemos olhar para nós mesmos. E nós temos aqui 3 características nesse texto que eu separei, que nós podemos aprender a sermos verdadeiros servos do Senhor. Primeira característica, irmãos, que nós devemos servir para a glória de Deus. Veja o versículo 6. Não buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Irmãos, recentemente, no dia 31 de outubro, nós celebramos aí, 506 anos da Reforma Protestante. Irmãos, um dos lemas da Reforma Protestante, existem aí 5 lemas, ou como são chamados, 5 solas. Um destes lemas, ou destes solas, é chamado de Soli Deo Gloria, que em latim significa somente a Deus seja a glória. A glória, irmãos, deve ser dada somente a Deus. Esse lema significa dizer, irmãos, que toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Nós não devemos buscar a glória para nós mesmos. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o profeta vai dizer que a glória pertence apenas ao Senhor, irmãos. E essa glória Deus não divide com ninguém. Essa glória Deus não divide com ninguém. E Paulo, irmãos, sabia muito bem disso. Que o propósito para o qual nós fomos criados é para glorificar a Deus. Nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. Nós fomos chamados para sermos servos de Deus e servos também uns dos outros. E isso glorifica o Senhor, irmãos. Isso glorifica o Senhor. Veja o que o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela se manifesta de maneiras múltiplas, como o apóstolo Pedro diz, a multiforme graça de Deus. São várias formas que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Nós aqui somos diferentes, nós temos dons diferentes, mas todos nós, irmãos, cada um de vocês tem um dom que Deus concedeu. E esse dom que Deus lhe deu deve ser usado, irmãos, não para você mesmo, não para a sua própria edificação, nem para a sua glória. Esse dom que Deus lhe concedeu deve ser usado para servir a igreja, para servir aos irmãos, para a glória de Deus. Foi para isso que Deus chamou você, foi para isso que Deus derramou um dom sobre a sua vida, irmãos. A graça de Deus se manifesta dessas maneiras variadas, irmãos. Já imaginou se todos nós tivéssemos apenas um dom, o mesmo dom? O que seria da igreja, irmãos? Mas Deus, em sua imensa, infinita sabedoria, irmãos, Ele concede dons diferentes para cada um de nós, para que nós possamos servir uns aos outros e para que nós também sejamos dependentes uns dos outros, irmãos. Nós somos dependentes uns dos outros, Assim como os membros de um corpo, os nossos membros e seus membros são dependentes ali uns dos outros. Se você arrancar um membro fora, ele não vai sobreviver sozinho. Ele precisa estar conectado ao corpo. E assim somos nós, irmãos, como corpo de Cristo. Nós existimos para servir e servir para a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo
foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para uma missão única, sem igual em toda a história. Assim como os demais apóstolos também. Os apóstolos, irmãos, foram escolhidos por Deus para lançar as bases, os fundamentos da igreja de Cristo. Eles, irmãos, é que eram os responsáveis por estabelecer a doutrina cristã, a doutrina da qual nós cremos hoje. Eles foram responsáveis por escrever os livros do Novo Testamento ou para supervisionar a escrita desses livros. A autoridade apostólica, irmãos, era única e Paulo sabia disso. Paulo sabia que possuía ali uma autoridade única. Por isso ele escreve aqui no versículo 6. Embora, como apóstolos de Cristo, nós pudéssemos exigir isso da vossa parte. Porque ele sabe que um apóstolo, irmãos, teria essa missão e uma autoridade que não foi delegada, dada a nenhuma outra pessoa ali, irmãos. Ao falar isso, nós percebemos que os apóstolos tinham, de fato, uma função única. E é por isso, irmãos, que hoje nós não temos mais apóstolos como nós tínhamos no período aqui do Novo Testamento. Porque eles tinham essa função, irmãos. Aqueles que se denominam apóstolos não podem, de fato, ser apóstolos. Por quê? Porque as bases da igreja cristã já foram lançadas, irmãos. Já foram estabelecidas. E a revelação, irmãos, já está completa aqui em suas mãos. A revelação de Deus está completa. Se houvesse, irmãos, apóstolos ainda hoje em dia, nós teríamos que assumir, irmãos, que a igreja ainda não está plenamente estabelecida. Está sem o fundamento ainda completo. Se nós assumíssemos que havia ainda apóstolos hoje, nós teríamos que assumir que a Bíblia também não está completa. E que outros livros ainda poderiam ser escritos para serem acrescentados à Bíblia, irmãos, mas isso não é possível. Por isso, irmãos, Cristo escolheu 12 apóstolos e o apóstolo Paulo para essa função única na história e que não será mais repetida, irmãos. E existe também um outro fator. Muitos, irmãos, eu não vou dizer aqui todos, não posso generalizar, mas muitos daqueles que são apóstolos hoje, que se dizem apóstolos hoje, buscam honra e glória para si mesmos. Enquanto que o apóstolo Paulo afirma que não busca honras para si mesmo. Não busca a glória para si mesmo, mas o que ele busca é a glória de Cristo. Em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Dele, por ele e para ele são todas as coisas que existem, que foram criadas. Nós existimos para a glória dele, não para a nossa própria glória. Amém. E Paulo, irmãos, evidencia essa grande diferença de muitos desses apóstolos atuais, que buscam apenas um enriquecimento, enquanto que Paulo, irmãos, abandonou tudo o que tinha para servir a Cristo. Irmãos, você deve conhecer a história do apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém, irmãos, conhecido dentro do judaísmo. Tinha uma posição elevadíssima dentro do judaísmo. E o que é que Paulo fez? Abandonou tudo isso que ele tinha, irmãos, para ser um seguidor de Cristo. E o que foi que o apóstolo Paulo ganhou com isso? Ele passou a ser perseguido. Passou a ser ameaçado de morte. Perdeu tudo aquilo que ele havia conquistado no mundo, irmãos. Mas o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, tudo aquilo que eu conquistei eu considero como nada, porque agora eu tenho tudo que é Cristo. Paulo, irmãos, vivia uma vida para a glória de Cristo, irmãos. Tudo que ele fazia buscando a glória do Senhor, não a sua própria glória. Irmãos, o coração de um servo deve ser tal qual o coração do apóstolo Paulo. Quando nós servimos na igreja de Cristo, irmãos, nós não devemos buscar o reconhecimento para nós mesmos. E é isso que muitas vezes acontece. Nós queremos servir em posições, em lugares que as pessoas nos vejam. Se eu fizer algo que não seja visto, como, por exemplo, arrumar a igreja, limpar a igreja, cuidar de outras tarefas que ninguém está vendo, muitas vezes nós não queremos. Porque a gente vai pensar, mas eu vou fazer isso, ninguém vai ver, ninguém vai saber que eu estou servindo, eu não vou ser reconhecido, então não quero. Quero estar aqui cantando, tocando, quero ser visto. Ou seja, quando uma pessoa, irmãos, quer isso, o que ela está buscando é a glória para si mesma. Mas, irmãos, em todo o serviço que nós façamos na igreja, nós devemos fazer buscando a glória de Deus. Muitos são, irmãos, os que ingressam no ministério buscando reconhecimento humano. Mas haverá um dia em que nós seremos julgados pelo justo juiz, irmãos. Um dia, quando o Senhor voltar, Ele que sonda os corações, irmãos, sondará os nossos. E o que Ele encontrará, irmãos?
Será que nós seremos aprovados por Ele ou seremos reprovados? Isso é algo que nós devemos pensar, irmãos, porque Ele poderá nos reprovar por querer tomar aquilo que pertence apenas a Ele. Então, irmãos, que a Ele seja toda a glória, que a nossa vida seja vivida para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós somos chamados para servir para a glória de Deus. O segundo ponto que nós devemos aprender com o apóstolo Paulo é que nós devemos servir, irmãos, com o amor de uma mãe. O mesmo amor que uma mãe tem pelo seu filho é o amor que o apóstolo Paulo tinha ali pela igreja, pelos seus irmãos. Irmãos, nos versículos anteriores, que o pastor Albertino expôs aqui no domingo passado, Paulo afirma tudo aquilo que ele não fez, que ele não era. Paulo diz, que ele não era ganancioso, que ele não era um enganador. Paulo diz que não havia erros na sua mensagem. Mas a partir do versículo 7, Paulo vai dizer, irmãos, até o versículo 12 que nós lemos, Paulo vai listar aquilo que ele fazia, ou seja, os aspectos positivos da sua mensagem. Às vezes, irmãos, nós reduzimos o cristianismo aos aspectos negativos. Como assim? Nós falamos que o cristianismo consiste em uma lista de regras, de coisas que nós não podemos fazer. É claro, irmãos, que existem mandamentos na Bíblia, que nós devemos seguir, que nós devemos obedecer, mas o cristianismo, irmãos, consiste naquilo que nós cremos, consiste no modo como nós vivemos, baseados no que nós cremos, e consiste no modo como nós servimos a Deus e ao nosso próximo. É nisso que consiste o cristianismo. E nos versículos 7 a 9, Paulo vai usar a imagem de uma mãe, para ilustrar o modo como nós devemos servir. Ele diz o modo como ele servia, mas nós devemos tomar para nós mesmos, como nós devemos servir. Como ele disse, devemos ser imitadores do apóstolo Paulo, como ele é de Cristo. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, irmãos, Paulo utiliza essa imagem de uma mãe para ilustrar o modo como ele servia e o modo como nós devemos servir a Cristo. Nós devemos servir, irmãos, com um amor sacrificial, que é justamente esse amor que uma mãe tem para com o seu filho. O versículo, irmãos, versículo 7, diz assim, pelo contrário, fomos bondosos entre vós como a mãe que acaricia os próprios filhos. Mas esse versículo poderia ser traduzido por uma mãe que amamenta e cuida do seu próprio filho. O que é que isso significa, irmãos? Irmãos, como é que uma mãe cuida e amamenta ali do seu próprio filho, um recém-nascido, que é essa imagem que está sendo construída aqui? As mulheres aqui, presentes, que são mães, devem concordar, que quando você tem um bebê recém-nascido, você não tem ali trabalho nenhum com ele, é super fácil, cuidar de um bebê recém-nascido, não dá trabalho, não requer nenhum tempo, nenhum tipo de dedicação, não é verdade? O contrário, Quando você tem um recém-nascido, irmãos, a mãe, ela dedica a sua vida, não apenas uma parte, mas por completo ao recém-nascido. E o trabalho, irmãos, às vezes se torna até mesmo desgastante. Mas aí eu pergunto para as mães principalmente, valeu a pena? Com certeza, vale a pena. Com certeza vale a pena. Apesar de ser trabalhoso, irmãos, vale muito a pena. E é isso que Paulo faz aqui. Ele dedica parte, irmãos, da sua vida para cuidar daqueles irmãos, assim como uma mãe dedica a sua vida para cuidar do seu filho recém-nascido, principalmente durante esse período de amamentação que requer ainda mais cuidado, Ainda mais cuidado. E Paulo faz isso, irmãos, com boa vontade. Olha o versículo 8. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Então, olha só, irmãos, Paulo diz isso, que fazia tudo isso de boa vontade. Não era obrigado, não era por obrigação, mas tudo era feito com amor, com carinho, de boa vontade. Diferentemente daqueles falsos mestres que existiam aqui nessa época, daqueles falsos apóstolos que não buscavam o bem da igreja, buscavam apenas o seu próprio bem, o seu próprio conforto, buscavam a sua própria glória. E, irmãos, uma mãe fica muito alegre ao ver o seu filho se desenvolvendo de forma saudável, Quando o seu filho nasce e você vê o desenvolvimento, você fica alegre. Todo aquele trabalho que você teve, o cansaço,
Você nem lembra mais daquilo, porque você fica tão satisfeito, embora isso tenha lhe custado muito tempo, mas todo o trabalho é recompensado ao ver o seu filho bem. Assim, irmãos, era o coração de Paulo, e assim deve ser o nosso coração em relação ao serviço a Deus e ao nosso irmão, o serviço na igreja do Senhor, irmãos. Devemos dedicar a nossa vida uns aos outros, irmãos, para buscar o crescimento de nossos irmãos. Não por obrigação. Nós não devemos fazer isso porque nós estamos sendo obrigados, porque é um dever e a gente faz de mau grado. Não. Devemos servir, irmãos, com alegria e ver o desenvolvimento dos nossos irmãos. Porque muitas vezes, quando nós estamos fazendo serviço na casa de Deus, serviço na igreja, servindo o nosso próximo, nós entramos naquele modo automático. Nós fazemos o serviço por mera obrigação. Não existe nem mais amor. Nem mais zelo existe no nosso coração, mas o que Paulo nos ensina nesse texto é o que deve estar em nosso coração, irmãos, um ardente amor por servir os nossos irmãos, crendo que agindo dessa maneira, irmão, nós estaremos servindo a Deus e glorificando a Deus. Amém. E isso deve ser presente em nossa igreja, irmão, nossa igreja que se chama Ágape, né? Esse amor que é um amor incondicional, que busca o bem sem querer nada em troca. E assim deve ser o serviço, irmãos, da igreja do Senhor. Assim você deve servir como uma mãe cuida do seu próprio filho com amor, com zelo, com dedicação, sem querer nada em troca. Sirva ao Senhor dessa maneira, sirva ao seu próximo dessa maneira. A terceira característica, irmãos, de um servo, Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 9 em diante, é que nós devemos servir com o cuidado de um pai. Ele cita aqui o exemplo de uma mãe, né? Pega a mãe como sendo um modelo, uma figura, né, de linguagem para mostrar a característica presente ali em seu coração, e ele utiliza também a figura de um pai para mostrar como era o serviço dele ali na igreja. De fato, irmãos, Paulo se considerava o pai espiritual daqueles irmãos, porque como nós vimos na introdução, né, deste livro, desta carta, Paulo havia plantado aquela igreja, irmãos. Então, ele havia levado aqueles irmãos a Cristo e era a responsabilidade de Paulo cuidar daqueles irmãos. Paulo entendia isso. Paulo entendia isso, irmãos. Porque quando Cristo nos faz a grande comissão, um texto que é bem familiar a todos nós, ele diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, mas não apenas isso. Às vezes nós resumimos a grande comissão a pregar o evangelho. Mas Cristo vai nos dizer que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E como é que você faz um discípulo, irmãos? Será que é apenas pregando o evangelho para a pessoa e tchau? Fazer um discípulo, irmãos, requer um acompanhamento, requer um caminhar lado a lado com essa pessoa, para que essa pessoa cresça, se desenvolva. Tal qual um recém-nascido, irmãos, ele não pode nascer e você deixá-lo que ande sozinho. Requer um acompanhamento. Depois de um tempo, aquele recém-nascido vai crescendo, se desenvolvendo e vai caminhando ali com as suas próprias pernas. Mas no início requer aquele cuidado. E assim, irmãos, é dentro da igreja, assim também é dentro do cristianismo. O verdadeiro pai, irmãos, não é aquele que apenas gera o filho, mas aquele que cuida dele em diversos aspectos. E era assim que Paulo enxergava o seu ministério. Dentro desse ponto, irmãos, que deve servir com o cuidado de um pai, eu ainda separei alguns outros pontos. O primeiro, que é o trabalho de um pai. Veja aqui o versículo 9. Irmãos, sem dúvida, vos lembrais do nosso trabalho em fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Um dos papéis de um pai, irmãos, é justamente o trabalho para sustentar a sua família, para sustentar os seus filhos. E Paulo diz aqui nesse versículo que trabalhava arduamente por aqueles irmãos, visando o crescimento espiritual de cada um deles, irmãos. Paulo não tinha uma carga horária de 44 horas semanais, que chegava ali 6 horas da noite, ele dizia, não, agora já cumpri meu horário, agora eu vou para casa descansar, não quero mais trabalhar, não quero mais atender ninguém. Não era dessa maneira, irmãos, que Paulo encarava as suas atividades. Paulo afirma que trabalhava dia e noite, ou seja, incansavelmente, para não ser um peso àqueles irmãos. Sabemos, irmãos, que Paulo era um construtor de tendas. E Paulo fazia tendas para se sustentar ao mesmo tempo que ele servia a igreja. E ele fazia isso, irmãos, porque ele sabia das condições financeiras dos irmãos. Como um apóstolo, como um pastor, ele poderia exigir o sustento financeiro da igreja, irmãos. O próprio apóstolo Paulo falou, né? O trabalhador é digno do seu salário.
Mas ele sabia, irmãos, que aquela igreja era uma igreja pobre. Era uma igreja que não teria condições de sustentá-lo. E por isso ele decide trabalhar para conciliar o trabalho e o ministério. E o que é que aquela igreja fez, irmãos? O que é que aquela igreja fez? Aquela igreja, irmãos, não ficou alegre e disse assim, ainda bem que o apóstolo Paulo não pediu oferta aqui, é que sobra mais dinheiro para a gente. Não, aquela igreja, irmãos, ela quis se tornar participante do sustento da obra do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, irmãos, no capítulo 8, ele vai testemunhar o que aquela igreja fazia. Ele diz assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Quando ele fala igrejas da Macedônia, irmãos, inclui a igreja de Tessalônica, que estava ali naquela região. Inclui essa igreja. E ele diz, no meio da mais severa tribulação, nós vimos também que aquela igreja estava passando por tribulação. Assim que aqueles homens, aquelas mulheres se convertem a Cristo, eles passam a ser perseguidos, mas ainda assim eles permanecem fiéis em meio à tribulação. Ele continua, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza dele, olha só, eles eram extremamente pobres, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Veja que não foi exigido pelo apóstolo Paulo. Ele diz, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha só o que aquela igreja fez. Paulo diz, não precisa dar oferta não. Irmãos, imagine que no dia de hoje o pastor chega e diz, não precisa dar oferta não. Qual vai ser a reação dos irmãos? De muitos, não estou dizendo dos irmãos dessa igreja, mas de muitos vai ser, glória, não preciso trazer oferta para a igreja, que bênção, esse pastor é enviado por Deus. Alguns vão dizer isso, irmãos, mas aquela igreja, ela reconhece a necessidade de se tornar participante daquilo que Deus tem feito, irmãos, da expansão do evangelho. E ela diz aqui, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, irmãos, a oferta que aqueles irmãos davam não era por obrigação, como nós ensinamos aqui, não, você não é obrigado. Mas se você oferta, irmãos, você tem o privilégio de se tornar participante daquilo que Deus tem feito no mundo. Através da igreja, irmãos. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. E eles foram generosos. E eles foram generosos, irmãos. A oferta que eles arrecadaram talvez nem tenha sido um valor significativo, porque eles eram uma igreja pobre. Mas o testemunho que eles deram, irmãos, porque eles foram generosos. Eles foram generosos. Apesar de tudo isso, irmãos, Paulo trabalhava incansavelmente para ver o desenvolvimento daquela igreja. Paulo diz, trabalhava dia e noite. E aqui eu quero fazer mais uma observação. Isso não significa, irmãos, que um pastor, que é o ponto principal aqui de Paulo, isso não significa que um pastor não deve descansar. Como alguns pensam, não, o pastor não pode tirar férias, não. Tem gente que pensa isso. Mas, irmãos, até Jesus separava um momento em seu ministério para descansar com seus discípulos. Mesmo Jesus fazia isso, irmãos. Então, os pastores, os líderes, nós devemos tirar um tempo de descanso. O que Paulo quer nos ensinar aqui, irmãos, com esse texto, é que o trabalho cristão, o trabalho, irmãos, dentro da igreja do Senhor, muitas vezes será cansativo, irmãos. Ele fala, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga, no versículo 9. É um trabalho que às vezes é cansativo, mas é recompensador. Assim como concordaram comigo, irmãos, que um pai, uma mãe, né, que trabalha incansavelmente para o sustento dos seus filhos, não procuram nada em troca. Eles não fazem isso esperando que os filhos cresçam no futuro e retribuam, devolvam tudo aquilo que ele depositou ali, né, como se fosse uma poupança. Não, irmãos. Não. Os pais fazem isso apenas buscando cumprir com o seu papel de pai, que é de amar e prover o sustento de seus filhos. E assim é o serviço cristão, irmãos. O serviço como de um pai que trabalha e fica feliz com o desenvolvimento, o avanço de cada um dos seus filhos. Segundo ponto aqui, irmãos, ainda dentro desse modelo do pai, é que o pai deve ser um exemplo. Veja o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco os que credes. Irmãos, os pais devem viver de tal maneira que sejam bons exemplos para os seus filhos. Um pai não lidera, irmãos, apenas dando ordens para os seus filhos. O pai lidera também sendo exemplo do que fazer para cada um dos seus filhos.
dessa forma que o Pai também lidera. Da mesma forma, irmãos, os cristãos mais maduros, especialmente os líderes, devem ser um modelo, um exemplo para os demais. Assim, irmãos, Paulo tinha uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida justa. Isso não significa dizer, quando Paulo diz isso, uma vida irrepreensível, de modo santo, que Paulo não pecava. Não quer dizer isso, irmãos. Quando nós lemos Romanos capítulo 7, por exemplo, nós vemos ali naquele texto a luta que existia dentro do apóstolo Paulo e que existe dentro de cada um de nós. A luta da carne contra o espírito. Mas, irmãos, apesar de haver essa luta interior, o que deve prevalecer não é a carne. O que deve prevalecer é justamente o espírito. Porque à medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós somos transformados por Ele, que nós temos comunhão com Ele, irmãos, a carne vai se enfraquecendo cada vez mais. Continuamos a pecar, mas o pecado não é mais um hábito, irmãos, como era no passado. O pecado vai deixando de existir cada dia mais e nós vamos tendo esse viver santo, irmãos. É por isso que Paulo pode dizer aqui, vós e Deus sois testemunhas. Ele apela não aos próprios tessalonicenses, mas ao próprio Deus. Porque os tessalonicenses poderiam olhar para o modo de vida de Paulo e olhar para as Escrituras para saber se de fato estava de acordo com o que a Bíblia diz. E ele tinha um testemunho irrepreensível. E assim Paulo diz que nós devemos viver. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só o que Paulo diz. Nós estamos no meio, irmãos, de uma geração perversa, de uma geração corrupta. Mas mesmo estando no meio de várias corrupções, de várias perversidades, nós devemos estar ali como luz, que ilumina aquela escuridão. Assim deve ser o nosso testemunho, irmãos, diante das pessoas. E de que maneira nós temos vivido nesse mundo, irmãos? Os inimigos de Paulo estavam lá fazendo acusações contra ele. Poderiam acusar de inúmeras coisas, mas os inimigos de Paulo jamais poderiam apresentar uma prova daquilo que eles falavam, irmãos. Um certo pregador disse uma vez, se você fosse preso por ser cristão, imagina uma perseguição religiosa, e você é preso por ser cristão, será que haveria provas suficientes para condenar você? Como cristão? Ou será que não encontrariam provas e diriam, não, esse aqui não é cristão não tem prova nenhuma de que ele é cristão? Irmãos, será que nós temos sido um cristão genuíno, de modo que as pessoas olham para nós e percebem que nós somos cristãos? Ou nós não temos dado esse bom exemplo, de modo que as pessoas olham e nem sabem que somos cristãos? O nosso viver, irmãos, deve ser um exemplo para todos. E o terceiro, irmãos, e último ponto aqui, é que o pai deve ser um mestre e motivador. Veja os versículos 11 e 12. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos. De que forma é essa? Veja o versículo 12. Exortando-vos, consolando-vos, e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Irmãos, o pai não é apenas um exemplo, mas aquele que instrui e motiva os seus filhos. Como Paulo nos diz aqui, o apóstolo Paulo, irmãos, caminhava lado a lado com aqueles irmãos. Porque, irmãos, uma criança ela pode desanimar com facilidade. Ela pode desanimar com facilidade. Lembro que, no final de semana passada, eu estava na casa do meu irmão, e o meu sobrinho estava lá, meu sobrinho mais novo, jogava videogame com seu irmão mais velho, e ele começou a desanimar. Por quê? Porque ele começou a perder, vez após vez, era perdendo, e ficou ali chateado, eu estou perdendo, para, deixa eu ganhar, ele ficou desanimado com o jogo. E aí o que é que o pai fez? Qual foi o papel do pai? Chegou lá no filho e o incentivou, e o animou, dizendo, não, é assim mesmo, a gente vai perder às vezes, mas você vai jogar de novo, aí você vai tentar de novo, tente de novo, e aí vai dar certo. E aí ele parava, ficava mais calmo, mais tranquilo. Esse é o papel de um pai, irmãos. Quando vê o seu filho, vê alguém que está desanimado, ele vai até ele, irmãos, e o anima novamente, irmãos. E assim nós devemos fazer uns com os outros. A palavra que Paulo utiliza aqui no versículo 12, exortando, significa justamente animar. E nós, irmãos, mesmo sendo um cristão já maduro, mas eu já sou crente há tantos anos, mas nós podemos ainda desanimar da nossa caminhada cristã, irmãos. Nós somos pecadores e esse desânimo pode bater em cada um de nós. Não importa quanto tempo você tenha de cristão, de caminhada. E nós devemos continuar
animando uns aos outros para continuarmos firmes na caminhada. As mesmas palavras que Paulo utiliza aqui no versículo 12, irmãos, consolando e insistindo, elas têm essa mesma conotação de animar, de encorajar, irmãos, expressa o cuidado de um pai com o seu filho que às vezes pode até falhar, mas que ele vai animar, não apenas em fazer um consolo ali, para que ele adormeça, mas um consolo de que ele pode tentar novamente. Ele pode tentar, falhou, mas vamos lá, você consegue. Tente novamente, tente mais uma vez, que você consegue. Incentivando o seu filho a agir, irmãos. E Paulo fazia isso insistindo. Por que Paulo utiliza essa expressão insistindo? Os pais que aqui estão presentes, as mães, sabem que às vezes você vai dizer uma palavra para o seu filho, vai dar uma ordem para o seu filho, porém no dia seguinte, ele esquece daquela ordem, né? Aí você faz o quê? Dá a ordem de novo. E aí no outro dia, o que é que acontece? Seu filho esquece. E assim, vez após vez, você tem que repetir aquela mesma ordem com paciência. Ser pai, ser mãe é um exercício de paciência. Então, irmãos, assim deve ser a nossa caminhada cristã. Devemos ter paciência uns com os outros. Sabendo, irmãos, que às vezes tem algum irmão que vai ter um desenvolvimento menor do que o outro. Mas o que é que nós devemos fazer? Continuar lado a lado com aquele irmão. Animar aquele irmão. Encorajá-lo a seguir adiante. Caminhar junto com ele, insistindo, irmãos, para que eles vivam de modo digno. Isso requer paciência, irmãos, mas tudo que nós devemos fazer buscando a glória de Deus. E isso, irmãos, glorifica a Deus. Para nós concluirmos, irmãos, o maior incentivo que Paulo nos dá para viver uma vida como verdadeiros servos de Deus é justamente a vinda de Cristo. Olha o que ele fala no versículo 12 novamente. No finalzinho ele diz que vos chamou para o seu reino e glória. E nos lembra disso, irmãos. Nós que já entregamos a nossa vida a Cristo, já fazemos parte do reino de Deus. Amém? Nós já desfrutamos, irmãos, dos privilégios de sermos filhos de Deus. Mas, irmãos, ainda haverá um dia em que o reino de Deus será estabelecido de maneira plena, de maneira completa, irmãos, e nós habitaremos lá para sempre com o Senhor. E é por esse grande dia que nós aguardamos e vivemos, irmãos, em constante expectativa. E essa expectativa deve nos fazer, irmãos, andar de modo digno do Senhor, irmãos. Nós não seremos salvos por causa de nossas obras, mas a nossa obra deve testificar que nós já fomos salvos pelo Senhor, irmãos, que nós já somos participantes desse reino. Então, que nós possamos nos lembrar que Deus nos chamou para sermos servos dele e servos uns dos outros, irmãos. E que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Toda a glória pertence a ele. O seu modo de viver deve glorificar a Deus, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos motiva a vivermos como verdadeiros servos do Senhor e servos uns dos outros, ó Deus, buscando fazer tudo para a tua glória, Deus. Que o teu nome seja glorificado através do nosso modo de viver e que a esperança, ó Deus, da vinda do teu Filho Jesus Cristo possa estar sempre presente em nossos corações e que isso nos motive, ó Deus, a viver uma vida santa, de constante serviço. Seja conosco, Deus, e recebe toda a glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.